cavalo surgiu sozinho no meio da estrada, mancando e coberto de sangue. Atrás dele, caída na poeira, estava uma mulher apache ferida, ignorada por todos. Quando ela abriu os olhos e reconheceu quem realmente a havia salvado, suas mãos começaram a tremer. E ao entenderem o que aquele cavalo representava, todos ficaram em silêncio absoluto. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. A poeira vermelha subia em nuvens suaves sob os cascos de Estrela. Aracy apertava os joelhos no lombo quente do cavalo, sentindo o balanço ritmado da caminhada. "Vamos, Estrelinha", ela sussurrou, inclinando-se para a frente para acariciar o pescoço castanho. "Mais um pouco e a gente chega na água." Estrela soltou um bufado suave, como se entendesse. A trilha era estreita, cavada na lateral do barranco alto que levava até o rio. De um lado, a parede de terra e pedras. Do outro, a queda livre, coberta de cactos e pedregulhos. O sol do meio-dia batia forte, fazendo o ar tremer. Aracy olhou para baixo, procurando o brilho do rio entre as árvores. Foi quando tudo aconteceu. Um som seco de pedras se soltando. Estrela empinou de repente, assustado. Aracy segurou as rédeas com força. "Calma, Estrela, calma!" Mas não deu tempo. A beira do barranco se desmanchou sob os cascos traseiros do cavalo. Aracy sentiu o mundo virar. Um galho seco bateu em seu rosto. Ela ouviu o relincho alto e assustado de Estrela, e depois só o silêncio do ar enquanto caía. A dor veio em uma explosão branca quando seu corpo atingiu o chão duro. Primeiro o quadril, depois as costas. Sua cabeça bateu em algo sólido. Um estalo seco ecoou dentro de seus ouvidos. Era sua perna. O mundo ficou preto por um instante, depois voltou cheio de manchas coloridas e uma agonia latejante em toda a sua perna direita. Ela tentou se mexer e gritou. A dor era um animal vivo, mordendo seu osso. Ela estava deitada de costas, meio enterrada em folhas secas e terra. Olhou para cima. O barranco parecia uma montanha impossível. Lá em cima, o céu azul ardente. "Estrela", ela choramingou, a voz sumindo em um sussurro rouco. "Estrela." Uma sombra passou sobre ela. Era o cavalo mancando, com uma das patas dianteiras levantada. Ele se aproximou e esfregou o focinho no braço dela. Seu olho grande e escuro estava cheio de um brilho que Aracy nunca tinha visto. Medo? Não. Era determinação. Ele farejou o sangue que escorria do corte na cabeça dela. Cheirou a perna torta que doía tanto. Estrela relinchou. Um som agudo de alarme. Ele olhou para o barranco, depois olhou para ela. Aracy tentou levantar a mão para tocar seu pescoço, mas seu braço pesava como pedra. A escuridão vinha de novo, puxando ela para baixo. "Não, não fuja", ela conseguiu dizer, as lágrimas misturando-se com a terra em seu rosto. Estrela deu meia volta. Ele não olhou para trás. Começou a subir pelo caminho que eles tinham descido, mancando, arrastando a pata machucada. Cada passo devia doer. Ele desapareceu no topo do barranco. Aracy ficou sozinha. O sol queimava sua pele. A dor na perna era um fogo constante. Ela olhou para seu vestido. As miçangas coloridas que sua avó tinha ensinado ela a costurar estavam todas sujas de terra vermelha. Muitas linhas estavam arrebentadas, as contas espalhadas pelo chão. Ela chorou em silêncio. A escuridão a levou. Estrela chegou à estrada de terra, a pata inchada e sangrando. A poeira era quente sob seus cascos. Ele parou. Não foi para o lado, não foi para a sombra. Ele caminhou diretamente para o centro da estrada e parou ali, imóvel. O primeiro carro apareceu no horizonte, uma nuvem de poeira atrás dele. O motorista buzinou, longo e irritado. Estrela não se moveu. O carro freou a centímetros de seu flanco. O homem abaixou o vidro. "Sai da frente, seu burro doido!" Estrela apenas olhou para o homem. Seu corpo inteiro tremia de cansaço e dor. O suor e o sangue escuro manchavam seu pelo castanho. Ele não saiu do lugar. Mais carros pararam. Um caminhão velho freou com um rangido. "O que é isso? O cavalo tá doente?" gritou uma mulher de dentro de um carro. "Ele tá sangrando", disse outro homem saindo do seu carro. As pessoas se ajuntaram, falando alto, bravas por causa da parada no calor. Estrela respirou fundo. Ele virou a cabeça com cuidado, com dor, e olhou fixamente para a trilha de onde tinha vindo. Olhou para as pessoas. Olhou de novo para a trilha. Um senhor de chapéu de palha observou o cavalo. Observou a direção do seu olhar. "Espera aí", o senhor falou, baixando a voz. "Ele não tá aqui atrapalhando, ele tá mostrando um caminho. Olha o jeito que ele olha." O silêncio caiu sobre o grupo. Todos olharam para a Estrela.
O cavalo estava coberto de poeira e sofrimento, mas seus olhos eram claros e urgentes. Ele deu um passo manco em direção à trilha, parou e olhou de volta para as pessoas como se dissesse: venham. Foi o suficiente. Alguém se machucou ali dentro? A mulher exclamou. O cavalo veio pedir ajuda. 3 homens correram na direção que Estrela indicava. O cavalo tentou seguir, mas mancou demais. Ele ficou para trás, ofegante, seus olhos fixos na mata. Dentro de um carro velho e poeirento, parado no final da fila, o vaqueiro Elias observava a confusão. Ele tinha visto o cavalo parar, tinha visto o sangue. Algo na postura do animal, na teimosia daquela parada no meio do caminho, tocou uma memória antiga dentro dele. Sem pensar, ele abriu a porta e desceu. Os homens voltaram da trilha carregando algo. Era uma menina. Seu vestido colorido estava rasgado e sujo, seu rosto pálido sob a terra e o sangue. O coração de Elias apertou de um jeito que há muito tempo não sentia. Deixem comigo. Sua voz saiu áspera, mas firme. Eu tenho um carro, levo ela para Barreiras. Ele se aproximou. Um dos homens estava segurando Araci nos braços, sem jeito. Elias, com um cuidado que parecia estranho em suas mãos calejadas de vaqueiro, tomou a menina dele. Ela era leve como um pássaro. Seu vestido de miçangas pendia, quebrado. Foi quando ela abriu os olhos. Foi por um segundo apenas. Seus olhos castanhos escuros encontraram os de Elias, sem foco, cheios de dor. Então, eles se moveram para trás dele, para a estrada. Elias virou a cabeça. Lá estava o cavalo castanho, de pé no meio da poeira, olhando fixamente para sua dona. Araci viu Estrela, e um sopro de alívio, quase um suspiro, saiu de seus lábios rachados. Seus olhos se fecharam de novo. Elias não sabia como, mas entendeu naquela hora. Aquele olhar entre a menina e o cavalo tinha falado tudo. Ele carregou Araci até seu carro, deitando-a com cuidado no banco de trás. Seu coração batia forte. Ele voltou para fechar a porta do passageiro e seu olhar cruzou novamente com o do cavalo machucado. O animal estava mais perto agora, mancando em sua direção como se quisesse certificar-se de que ele ia levar a menina. A luz forte do sol baixou naquele momento, iluminando em cheio a testa do cavalo. Elias parou. O sangue pareceu parar em suas veias. Bem no centro da testa, entre os olhos escuros e sábios, havia uma marca. Uma estrela branca perfeita do tamanho de uma moeda. O pelo ao seu redor era da cor de café, mas a estrela era branca como o algodão. Elias conhecia aquela estrela. Conhecia seu formato exato. Conhecia o toque da tesoura no pelo ao seu redor, para mantê-la perfeita. 7 anos. 7 longos anos. Ele engoliu seco. O mundo ao seu redor, os homens conversando, o motor de um carro ligando, o calor, tudo desapareceu. Só existia aquele cavalo e a marca em sua testa. Sem uma palavra, ele abriu a porta de trás do carro. Depois, voltou-se para o cavalo. Estrela o encarava, esperando. Vem, Elias disse, sua voz um fio de som. Você vem também. O cavalo, como se só agora pudesse descansar, deixou a cabeça cair um pouco. Elias pegou as rédeas soltas e guiou o animal manco até a parte de trás do carro velho, uma caminhonete. Ele amarrou a corda com mãos que tremiam levemente. Depois, entrou no carro, olhou no retrovisor para a menina inconsciente e para o cavalo atrás. Ele ligou o motor e pisou no acelerador. A poeira vermelha se levantou novamente, mas agora carregando uma pergunta antiga e uma esperança nova, rumo à cidade. O motor do carro velho de Elias rugia, comendo a estrada de terra que levava a Barreiras. A poeira entrava pelas frestas, mas ele não ligava. Seus olhos cinza iam do caminho à frente para o retrovisor a cada instante. No banco de trás, Araci respirava com dificuldade. Seu rosto estava pálido e sujo. Elias via o vestido de miçangas coloridas. Agora apenas trapos cheios de terra subindo e descaindo devagar. Aguenta firme, menina. Ele falou baixo para ninguém. Aguenta firme. Ele pisou mais fundo. Na carroceria, a estrela balançava com o movimento, a pata machucada apoiada de um jeito estranho. A marca branca na testa dele parecia brilhar sob o sol baixo. Quando as primeiras casas de Barreiras apareceram, Elias não diminuiu a velocidade. Seguiu direto para o posto de saúde maior da cidade, aquele que tinha um médico. Freou bruscamente em frente à porta. Ele saltou do carro e correu para dentro. A sala de espera estava cheia de gente. Preciso de ajuda. Tem uma menina ferida no meu carro. Caiu de um barranco. Uma enfermeira de uniforme branco levantou-se rapidamente, chamou um auxiliar e seguiu Elias. Quando viram Araci, a enfermeira fez um rosto sério. É indígena. Você conhece ela? É sua filha?
Não, encontrei na estrada. O cavalo dela veio pedir socorro. Elias explicou, as palavras saindo atropeladas. A enfermeira e o auxiliar trocaram um olhar, mas não perguntaram mais. Com cuidado, puxaram a maca de emergência e colocaram Araci nela. Elias ajudou, sentindo o quanto ela era leve. Ela bateu a cabeça e a perna tá feia. Ele disse, enquanto empurravam a maca pelo corredor. O doutor já vem, disse a enfermeira. Você pode esperar ali fora. Elias ficou parado, vendo as portas duplas do atendimento fecharem. Seu corpo todo tremia, mas não de cansaço. Era algo por dentro. Ele respirou fundo e voltou para fora. Estrela ainda estava na carroceria, imóvel. Seus olhos pareciam procurar por Araci. Ela vai ficar bem, Elias disse para o cavalo, aproximando-se. Agora deixa eu ver você. Ele desamarrou a corda e fez o animal descer com cuidado. Estrela mancava muito. A pata dianteira estava inchada e com um corte feio. Havia outros arranhões pelo corpo. Vou te levar para um lugar, para a minha casa. Lá eu cuido de você. Elias estava prestes a colocar o cavalo de volta na carroceria quando parou. A luz da tarde batia de lado na cabeça do animal. A sujeira e o suor secaram, mas a marca branca estava lá, coberta de poeira fina. Uma memória forte bateu em Elias como um soco. Ele viu seus próprios dedos, mais jovens, segurando uma tesoura pequena. Viu um garoto de 15 anos segurando as rédeas de um potro castanho, nervoso. Segura firme, Mateus. É só aparar o pelo em volta para a estrela ficar bonita. Mas pai, ele não para quieto. Tem paciência. Coisa bonita leva tempo. Os dedos de Elias se moveram sozinhos. Ele levantou a mão e tocou a marca na testa de Estrela. O cavalo não se moveu. Ele limpou a poeira com o polegar, suavemente. A forma apareceu. Uma estrela de 5 pontas. Perfeita. Exatamente como ele se lembrava. Como ele tinha aparado centenas de vezes. O ar saiu de seus pulmões. Seu coração começou a bater muito rápido, muito forte, a ponto de doer. Não pode ser. Ele sussurrou. É você. É o mesmo. Ele fechou os olhos por um segundo. 7 anos. 7 anos desde aquele dia. Mateus saiu para domar um potro novo e nunca mais voltou. O cavalo dele, um castanho com uma estrela perfeita na testa, também tinha sumido. Todo mundo disse que ele tinha caído em algum buraco, que o mato tinha engolido os dois. A esposa de Elias, Maria, nunca mais sorriu. 2 anos depois, ela foi embora também. E agora, aquele cavalo estava aqui. Tinha crescido, estava machucado, mas era ele, Estrela, o cavalo do seu Mateus. Estrela esfregou o focinho no braço de Elias, como se reconhecendo o cheiro depois de tanto tempo. Aquele simples gesto quebrou algo dentro do vaqueiro. Uma onda quente subiu por sua garganta. Seus olhos ficaram cheios de água. Ele abraçou o pescoço do cavalo, enterrando o rosto no pelo quente. Onde você esteve? Sua voz saiu embargada. Cadê ele? Cadê o meu menino? Estrela ficou quieto, aceitando o abraço. Elias se soltou depois de um minuto envergonhado. Ele limpou o rosto com as costas da mão e olhou para a porta do posto de saúde. Aquele cavalo tinha salvado a vida de uma menina desconhecida. Ele tinha parado no meio da estrada e pedido ajuda. Isso queria dizer algo. Talvez fosse um sinal. A decisão se formou dentro de Elias, clara e forte como a água de um rio depois da chuva. Ele não podia ir embora. Ele guiou Estrela para a carroceria de novo. Depois, entrou no carro e dirigiu até a frente do posto. Parou e foi até a recepção. A mesma enfermeira estava lá. A menina? Ele perguntou. O doutor está com ela. A perna está quebrada. Ela tem um corte na cabeça também. Está desacordada. Vamos fazer mais exames. Elias assentiu. Eu vou levar o cavalo dela para a minha fazenda, a Aroeira. É perto daqui, mas eu volto amanhã. Cedinho, pode ser? A enfermeira olhou para ele, estudando seu rosto marcado pelo sol e pela poeira. Ela não é da sua família. Você não precisa fazer isso. Preciso sim. A resposta de Elias foi rápida e seca. Ela não tem ninguém. E o cavalo? O cavalo é importante. Eu volto amanhã. Sem esperar outra resposta, ele virou-se e saiu. No caminho de volta para a fazenda Aroeira, com Estrela na carroceria, o silêncio dentro do carro era pesado. Mas pela primeira vez em muitos anos, aquele silêncio não estava vazio. Estava cheio de uma pergunta e de uma esperança pequena e frágil que começava a crescer no lugar mais escuro do coração dele. A luz branca do hospital doía nos olhos de Araci. Ela abriu os olhos devagar.
Tudo era confuso. Um teto branco, um cheiro forte de limpeza e uma dor surda, latejante, em toda a sua perna direita. Ela tentou se mexer e gemeu. Está acordando, uma voz de mulher disse perto dela. Uma enfermeira de rosto redondo apareceu em seu campo de visão. Tudo bem, querida, você está no hospital. Você caiu. Quebrou a perna. As memórias voltaram em pedaços. A trilha, o barranco caindo, estrela empinando, a queda, a escuridão. Meu cavalo, a voz de Aracy saiu rouca e fraca. O cavalo está bem. Um senhor levou ele para cuidar. A enfermeira disse, ajustando o travesseiro sob a cabeça dela. Agora você precisa ficar quietinha, o doutor já vem te ver. Aracy fechou os olhos de novo. A perna estava presa em algo duro, uma tala. Sua cabeça latejava. Ela sentiu medo, um medo frio de estar sozinha, longe da aldeia, longe de tudo o que conhecia. Horas depois, ela ouviu passos pesados no corredor. A porta do quarto se abriu. Era o homem que a tinha carregado. Ele parecia maior dentro daquele quarto pequeno. Ele segurava um chapéu de couro nas mãos, apertando a aba. Ele parou perto da cama e ficou olhando para ela sem saber o que fazer. Eu vim ver como você estava, ele falou, a voz baixa. Aracy não disse nada. Ela apenas olhou para ele, seus olhos escuros cheios de cautela. Meu nome é Elias. Eu te trouxe para cá. Ela deu um leve aceno com a cabeça, o mínimo possível. Obrigada. O silêncio ficou entre eles. Elias olhou para a perna engessada, para o rosto machucado dela. Ele parecia querer fugir dali. O cavalo, Estrela, está na minha fazenda, a Aroeira. Eu cuidei do corte da pata dele. Ele está comendo bem. Ao ouvir o nome, um pouco da tensão saiu do corpo de Aracy. Ele não gosta que o curral fique muito sujo. Elias quase sorriu. Eu limpei bem. Ele ficou mais alguns minutos, em silêncio, até que a enfermeira entrou para dar remédio. Ele então saiu com um aceno desajeitado. No dia seguinte ele voltou. E no outro, sempre no começo da tarde. Ele não trazia flores, trazia coisas práticas. Uma garrafa de suco de caju, um pedaço de queijo coalho enrolado em pano, um sabonete cheiroso de ervas. Aos poucos Aracy começou a esperar por aquela visita. Elias nunca falava muito. Ele perguntava se a dor estava forte, contava como Estrela estava. Dizia que o inchaço da pata estava baixando. Um dia, ele chegou e Aracy estava sentada na cama, tentando amarrar seus cabelos em uma trança, mas sua mão tremia de fraqueza. Deixa eu ajudar, Elias disse antes de pensar. Ele se aproximou, seus dedos grandes e calejados parecendo desajeitados para a tarefa. Mas ele pegou o cabelo liso e preto dela com uma suavidade que surpreendeu os dois. Ele não sabia fazer uma trança bonita, mas fez uma coisa simples que segurou o cabelo longe do rosto dela. Minha avó fazia tranças melhores. Aracy disse baixinho. A minha esposa também. A resposta saiu antes que Elias pudesse parar. Um silêncio pesado caiu. Ele terminou de amarrar o cabelo com um elástico que tinha no criado mudo e se afastou. Pronto. Naquela noite na fazenda Aroeira, Elias foi até o curral. Estrela estava de pé, descansando a pata machucada. A lua cheia iluminava a marca branca em sua testa. Elias se apoiou na cerca de madeira. Ela está melhorando, ele disse para o cavalo. Falou hoje de você. Disse que você é enjoado com comida velha. Estrela bufou, como se concordasse. Elias ficou ali um longo tempo. Todas as noites era a mesma coisa. Ele olhava para aquela estrela perfeita e sua mente viajava para o passado, para o rosto de Mateus, sorridente escovando o pelo do animal, para o vazio dos últimos 7 anos. Mas agora, aquele vazio tinha 2 pontos de luz. Um cavalo perdido que voltou e uma menina que precisava de ajuda. No hospital, Aracy começou a fazer fisioterapia. Dizia, era muito dolorido. Elias a encontrava suada e cansada depois dessas sessões. Um dia, ela estava particularmente quieta. Doendo muito? Ele perguntou. Ela fez que sim com a cabeça. A enfermeira disse que eu vou mancar, que a perna não fica igual antes. Elias pensou por um momento. Minha mãe dizia que as marcas que a gente carrega não são só lembrança do que doeu, são lembrança de que a gente sobreviveu. Aracy olhou para ele, seus olhos estudando o rosto daquele homem quieto. Você tem muitas marcas? Ele esfregou o polegar e o indicador, um gesto que ele sempre fazia. Tenho. Umas dá para ver, outras não.
Naquele dia, quando Elias foi embora, Araci não ficou com medo do silêncio do quarto. Ela pensou nas marcas que não dava para ver e imaginou que o homem chamado Elias devia ter muitas. O sol da tarde entrava quente pelo vidro do quarto do hospital. Araci estava sentada na cama, suas mãos ocupadas trançando fios de miçanga em um colar novo. Elias estava na cadeira ao lado, observando suas mãos ágeis trabalharem. Estrela comeu toda a alfafa hoje de manhã, ele comentou, quebrando o silêncio confortável. Parece que o apetite voltou. Um leve sorriso apareceu nos lábios de Araci. Ele sempre foi comilão, meu tio reclamava. Elias ficou quieto por um momento. Ele olhou para as mãos dela, depois para o chão. A pergunta queimava sua língua radias. Seu tio, ele te deu o cavalo? Araci fez um nó cuidadoso antes de responder. Foi presente, quando eu fiz 15 anos. Ele disse que um cavalo bom precisa de uma dona com coração bom. E seu tio comprou o Estrela de alguém? Sim, faz tempo, muitos anos. Ela pegou uma miçanga azul. Ele comprou em Mucugê. Lá tem uma feira grande de animais. Ele foi vender umas cabras e voltou com o Estrela. Elias sentiu um frio na nuca. Mucugê não era tão longe daqui. Ele se inclinou para a frente tentando parecer calmo. Ele te contou como foi, a compra? Araci levantou os olhos, sentindo a mudança no tom de voz dele. Ela viu a tensão em seu rosto. Contou sim. Disse que o homem que estava vendendo o cavalo estava com pressa. Queria dinheiro rápido. Meu tio achou estranho porque o cavalo era jovem e bonito, mas o preço estava baixo. O homem, Elias falou, a palavra saindo seca. Como era esse homem? Ela pensou, fechando os olhos por um instante. Meu tio disse que ele era alto, magro, tinha uma cicatriz aqui. Ela passou o dedo na própria bochecha, perto do queixo, e falava muito rápido, parecia com medo de alguma coisa. Elias engoliu seco. Uma imagem surgiu em sua mente, um homem alto e magro. Ele tinha visto um homem assim anos atrás, em uma venda perto de Luiz Eduardo Magalhães. O homem estava com um grupo de peões, falando alto, dando ordens. Tinha uma cicatriz. Elias não lembrava o nome, mas lembrava da sensação que o homem passava. Pressa e ganância. Seu tio lembrou do nome dele? A voz de Elias estava quase um sussurro. Araci abanou a cabeça. Não. Só disse que o homem falou que era de uma fazenda grande, mas não quis dizer o nome. Só queria o dinheiro e ir embora. Elias ficou em silêncio. Seu coração batia forte contra o peito. O cavalo do seu filho tinha sido vendido às pressas por um homem assustado. Isso não combinava com um acidente. Se Mateus tivesse caído, se tivesse se perdido, o cavalo teria ficado por perto, ou teria voltado para casa. Vender o cavalo era esconder algo. O que foi? A voz suave de Araci o trouxe de volta. Ele olhou para ela. Seus olhos escuros estavam fixos nele, cheios de uma inteligência quieta. Ela não era uma criança. Ela percebia. Esse cavalo, o Estrela, Elias começou lutando para encontrar as palavras. Ele era de uma pessoa muito importante para mim. Araci baixou as mãos, o colar de miçangas esquecido no colo. Da sua família? Do meu filho. As palavras doeram ao sair. Meu filho Mateus. Ele desapareceu há 7 anos. O Estrela desapareceu com ele. Todo mundo achou que os dois tinham se perdido no mato. Mas agora, você me conta que o cavalo foi vendido por um homem assustado, longe daqui. Araci não disse nada por um longo tempo. Ela olhou para suas próprias mãos, depois para a perna engessada. Então ele não se perdeu. Elias sentiu um nó na garganta. Pode ser que não. E o seu filho? Ela perguntou, a voz muito baixa. Não sei. Elias apertou as mãos uma contra a outra, os nós dos dedos ficando brancos. Mas se o cavalo foi vendido, talvez ele ainda... Ele não conseguiu terminar a frase. Era uma esperança grande demais, perigosa demais. Araci olhou pela janela, para o céu azul do final da tarde. Meu tio sempre diz que os animais sabem das coisas. Eles veem a verdade nos homens. Ela virou o olhar para Elias novamente. O Estrela veio me buscar. Ele sabia que eu precisava de ajuda. E ele te trouxe até mim. Elias a fitou, tentando entender o que ela queria dizer. Talvez, Araci continuou com uma calma que contrastava com a turbulência dentro dele. Ele tenha te trazido até mim para você começar a procurar, para você ter uma pista. A sala ficou em silêncio. O barulho distante do hospital parecia sumir.
Elias sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Tudo o que ele fez nos últimos anos foi esperar e sofrer. Agora, uma menina que ele mal conhecia estava colocando diante dele não só uma pista, mas uma possibilidade de ação. Ele respirou fundo. Preciso saber quem era esse homem da cicatriz. Araci assentiu séria. Quando eu sair daqui, eu posso ajudar. Meu tio talvez lembre de mais coisas, e eu conheço as feiras da região. Alguém pode saber. Elias olhou para ela, para a perna quebrada, para o rosto ainda marcado pelo acidente. Você precisa se recuperar. E você precisa encontrar seu filho, ela respondeu simplesmente. Naquela noite, na fazenda Aroeira, Elias não foi direto para o curral. Ele foi até a casa e entrou em um quarto pequeno que estava fechado há anos. Abriu a porta, o quarto de Mateus. Tudo estava coberto por um lençol branco de poeira. Ele puxou o lençol de uma pequena escrivaninha, abriu a gaveta superior. Lá estava, uma foto. Mateus com 12 anos, abraçando o pescoço de um potro castanho. A estrela branca na testa do animal era pequena, mas nítida. Elias pegou a foto. Seus dedos tremeram. Pela primeira vez em 7 anos, ele não olhava para aquela imagem com desespero. Ele olhava com uma nova determinação, fria e clara. Ele tinha uma pista, e tinha uma pessoa disposta a ajudar. Amanhã, ele voltaria ao hospital e começaria a fazer perguntas. O médico olhou para o raio-x, depois para Araci. O osso está consolidando bem, mas você precisa ter cuidado, muito cuidado. Nada de correr, nada de cavalgar e use a muleta. Araci assentiu, segurando a muleta nova com uma mão. A outra mão segurava uma sacola fina com suas poucas coisas, o vestido de miçangas lavado e remendado e os fios para seu artesanato. Elias esperava no corredor. Quando ela saiu, mancando, ele se aproximou. Pronta? Pronta, ela respondeu. A viagem até a fazenda Aroeira foi silenciosa. Araci olhava pela janela observando a paisagem do sertão passar. Quando o carro entrou na estrada de terra que levava à fazenda, ela viu os currais, a casa simples de tijolo à vista, o paiol. Era um lugar bem cuidado, mas quieto, muito quieto. Elias a levou até um quarto pequeno, ao lado da cozinha. Tinha uma cama, um armário e uma janela que olhava para o pomar. É simples, ele disse constrangido. Está bom, muito melhor que o hospital, ela respondeu sentando na cama com cuidado. Naquela noite, após o jantar simples de arroz, feijão e um ovo frito, Elias colocou a foto de Mateus em cima da mesa de madeira. Araci pegou a foto com cuidado. Ele era muito novo, ela comentou. Tinha 15 anos, Elias disse. Essa foto é de uns 3 anos antes. Araci estudou o rosto do garoto, os olhos claros, o sorriso largo. Ela olhou para Elias, depois de volta para a foto. Ele tem seus olhos. Elias não respondeu. Ele limpou a garganta. Amanhã cedo vamos até Mucugê. É onde seu tio comprou o Estrela. Alguém na feira pode se lembrar do homem com a cicatriz. A manhã seguinte chegou com o canto dos galos. Araci se vestiu com uma calça simples e uma blusa, seu cabelo preso em uma trança firme. Ela ainda mancava, mas conseguia andar com a muleta. O primeiro dia na feira de animais de Mucugê foi longo e quente. Elias mostrava a foto a cada vendedor, a cada tratador. Já viu esse garoto? Ou um cavalo castanho com uma estrela perfeita na testa? Foi vendido aqui há uns 7, 8 anos. A maioria das pessoas olhava, abanava a cabeça e devolvia a foto. Não, seu moço, não lembro não. Outros viravam o rosto, fingindo estar ocupados. Uma mulher que vendia cabras pegou a foto, seus olhos se arregalaram por um segundo. Mas quando Elias fez outra pergunta, ela devolveu a foto rapidamente. Não sei de nada, desculpe. No final do dia, sob um sol ainda forte, Elias e Araci sentaram em um banco de madeira perto de um bar. Elias bebeu um gole de água, frustrado. Ninguém quer falar. É como se tivessem medo. Araci observava um grupo de homens mais velhos jogando cartas em uma mesa próxima. Às vezes as pessoas não falam por medo de se envolver, medo de alguém. Elias seguiu seu olhar. Um dos homens mais velhos tinha um rosto enrugado e bondoso. Ele parecia ser o dono do pequeno bar. Araci pegou sua muleta e se levantou. Onde você vai? Vou pedir um suco, ela disse, e foi até o balcão. Elias a observou. Ela pediu um suco de goiaba e começou a conversar baixo com o homem. Ela não mostrou a foto.
apenas conversou. O homem sorriu, respondeu. Depois de alguns minutos, Araci agradeceu e voltou para a mesa mancando. Ele não sabe de nada, mas disse que a feira mudou muito nos últimos anos, que muitos fazendeiros grandes da região não vêm mais pessoalmente, mandam funcionários. Funcionários como o homem da cicatriz? Elias perguntou, uma centelha de interesse em sua voz. Pode ser, Araci disse. Ele também disse que se a gente quer saber de coisas antigas, a gente precisa falar com quem é antigo. Ele sugeriu uma venda na estrada para Ibititá. Lá tem um senhor que vive na região há 70 anos. Ele sabe a história de todo mundo. Elias olhou para ela impressionado. Como você conseguiu isso? Eu só recebo não. Araci encolheu os ombros tomando um gole de suco. Você chega mostrando a foto de um garoto desaparecido. As pessoas ficam assustadas. Eu só perguntei sobre a feira antiga. É diferente. Na manhã seguinte, eles seguiram a dica. A venda na estrada para Ibititá era um lugar simples, com 2 bombas de gasolina velhas e uma porta de tela rasgada. Dentro, um senhor muito idoso estava sentado atrás do balcão, ouvindo um rádio de pilha. Elias entrou com Araci atrás dele. Em vez da foto, ele colocou um pacote de fumo de rolo no balcão. Bom dia, seu moço. Me disseram que o senhor é quem sabe de tudo por essas bandas. O velho olhou para Elias, depois para Araci. Seus olhos eram pequenos e cheios de curiosidade. Depende do que você quer saber. O velho pegou o pacote de fumo, cheirou e assentiu satisfeito. Pode perguntar, mas não garanto que vou saber. Elias colocou a foto de Mateus em cima do balcão, ao lado de uma garrafa de refrigerante empoeirada. O senhor conhece esse garoto? O velho pegou a foto, puxou um par de óculos do bolso do colete e colocou. Ele olhou por um tempo longo. Seu rosto não mostrava nenhuma expressão. Depois, ele levantou os olhos para Elias. Por que você quer saber? A resposta de Elias foi direta. Ele é meu filho. Desapareceu há 7 anos. O velho suspirou, um som profundo e cansado. Ele olhou para a porta da venda, como se verificasse se alguém estava ouvindo. 70 anos eu vivo aqui. Vejo gente boa e gente ruim passar por essa estrada. Ele bateu o dedo na foto. Esse aí, eu vi um rapaz que se parecia com ele, faz uns 5, 6 anos. Não era mais garoto não, era um homem, mas os olhos eram iguais. O coração de Elias pareceu parar. Onde? Onde o senhor viu ele? O velho balançou a cabeça, devolvendo a foto. Foi na fazenda do Ronaldo, a Santa Fé. É uma fazenda grande e isolada, depois da Serra do Ramalho. Ronaldo? Elias perguntou. O nome não era familiar. Ronaldo Carvalho, homem ganancioso, só pensa em dinheiro. A fazenda dele é longe de tudo. Os trabalhadores de lá, eles não saem. Ele traz os homens de muito longe, e eles ficam. O velho baixou a voz ainda mais. Uma vez, um rapaz doente veio até aqui pedindo ajuda. Um dos capangas do Ronaldo veio atrás, levou ele de volta. O rapaz tinha medo, muito medo. Araci, que estava ouvindo em silêncio, se aproximou. E um cavalo, vovô? Um cavalo castanho com uma estrela branca bem certinha na testa? O velho olhou para ela, seus olhos estreitos se apertando ainda mais. O cavalo? Sim, lembro. Lembro porque era um animal bonito. O Ronaldo vendeu ele também. Foi rápido. Disse que o cavalo era ruim de serviço. Mas eu duvidei. Um cavalo daqueles. Ele vendeu por qualquer dinheiro. Parecia que queria se livrar de uma prova. Uma prova de quê? A voz de Elias saiu áspera. O velho encolheu os ombros, mas seu olhar era significativo. Quem sabe, o homem da cicatriz que a menina falou deve ser o capanga principal do Ronaldo, o Zé da Faca. Ele tem uma cicatriz no queixo, faz o trabalho sujo. Elias pegou a foto de volta. Suas mãos tremiam levemente. Meu filho, ele está vivo, na fazenda desse Ronaldo. Eu não disse isso, o velho corrigiu rápido com medo. Eu disse que vi um que se parecia. Pode não ser ele, e mesmo se for, o Ronaldo não é homem de deixar ninguém ir embora se ele não quiser. A fazenda é um mundo à parte, a polícia nunca vai lá. O silêncio que se seguiu foi pesado. Elias olhou para Araci. Ela estava pálida, mas seus olhos estavam firmes. Obrigado, seu moço, Elias disse finalmente, guardando a foto no bolso do peito. Não me agradeça. O velho resmungou, olhando de relance para a estrada novamente. E não diga que foi eu que falei. Eu tenho netos para criar. Elias e Araci saíram da venda. O sol da tarde batia forte. O carro velho estava estacionado ao lado, poeirento. Elias parou ao lado da porta do motorista sem abri-la. Ele olhou para o horizonte, para a direção da Serra do Ramalho. Ele está vivo, Araci, ele sussurrou. Pode ser, ela respondeu com cautela.
Mas aquele homem, ele tem medo. O Ronaldo deve ser perigoso. Eu não tenho medo, Elias disse, mas sua voz carregava o peso de anos de dor, não de bravata. Eu sei, Araci disse simplesmente. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Se seu filho está lá, e se ele está preso, a gente não pode chegar batendo na porta. Elias finalmente olhou para ela. A determinação no rosto daquela menina de 17 anos ainda mancando era algo que ele nunca tinha visto. O que a gente faz então? Araci abriu a porta do carro e se sentou com cuidado, colocando a muleta ao seu lado. A gente vai até lá, mas a gente não chega, a gente observa. A minha avó sempre dizia, para entender a onça, você tem que ver a trilha dela primeiro sem fazer barulho. Elias entrou no carro. Ele ligou o motor, mas não saiu imediatamente. Ele olhou para Araci. Por que você está fazendo isso? Você nem me conhece direito. Ela olhou pela janela, para a estrada de terra que levava a um perigo desconhecido. Porque o Estrela me trouxe até você. E porque todo mundo merece voltar para casa. Elias não disse mais nada. Ele engatou a marcha e o carro começou a se mover, levantando uma nuvem de poeira vermelha. O destino agora tinha um nome, Ronaldo, e um lugar, a Fazenda Santa Fé. A busca por Mateus tinha acabado de ficar muito real e muito mais perigosa. A estrada ficou cada vez pior, depois de virar em uma bifurcação não sinalizada como o velho da venda tinha indicado. Só havia uma trilha de carroça, cheia de buracos e pedras. A paisagem ao redor era seca, com arbustos baixos e espinhentos. Elias parou o carro atrás de uma pequena elevação de terra, antes que a trilha descesse para um vale. Acho que é por ali, ele falou apontando. No fundo do vale, cercada por uma cerca de arame farpado que parecia não ter fim, estava a Fazenda Santa Fé. A casa principal era grande e de cor clara, mas de longe parecia mal cuidada. Havia alguns galpões grandes e mais longe fileiras de casinhas pequenas e simples, todas iguais. Não parece um lugar bom, Araci sussurrou, embora ninguém pudesse ouvi-los. Elias pegou um pequeno binóculo velho do porta-luvas. Ele focou na área dos galpões. Homens andavam para lá e para cá, carregando sacos e empurrando carrinhos de mão. Trabalhadores, ele murmurou. Muitos. Ele passou o binóculo para Araci. Ela precisou se apoiar na porta do carro para firmar o braço. Ela olhou com cuidado. Os homens que ela via tinham rostos sujos de poeira e cansados. Nenhum deles falava com o outro. Eles apenas trabalhavam. Eles não levantam a cabeça, ela comentou. É como se tivessem medo de olhar para os lados. Elias ficou observando a olho nu. A movimentação era constante, mas sem vida. Não havia conversas, não havia risadas. Só o trabalho. Eles passaram a maior parte do dia ali, se revezando para observar. De vez em quando, um jipe velho circulava pela propriedade. Dentro dele, um homem magro com um chapéu de cowboy. Elias não conseguia ver o rosto dele. No final da tarde, quando o sol começou a descer, Araci apontou para o lado leste da propriedade. Olha lá, a cerca some naquela parte baixa. Parece que tem um rio seco. Elias pegou o binóculo. Ela estava certa. A cerca de arame seguia até a borda de um leito de rio largo e cheio de pedras, e simplesmente continuava do outro lado. O rio em si era uma passagem natural, sem cerca. O rio secou. Eles não se deram ao trabalho de cercar a parte de baixo. Elias falou. É por ali que a gente pode chegar perto, Araci disse. Por dentro do leito do rio. A terra é ruim de andar, cheia de pedras soltas. Ninguém vai por lá, mas dá para chegar até perto da cerca. Elias olhou para ela, depois para sua perna. Você não consegue andar naquele terreno. Consigo, ela insistiu com aquela teimosia silenciosa que Elias já começava a conhecer. Eu vou devagar, eu preciso ver de perto. Eles esperaram até o sol estar bem baixo. Elias estacionou o carro ainda mais escondido, atrás de algumas árvores ressequidas. Ele ajudou Araci a descer. Ela usava a muleta, mas o terreno era instável. Caminhar até o leito do rio seco foi lento e difícil. Araci mancava, e as pedras rolavam sob seus pés. Elias a segurava pelo braço às vezes para ela não cair. Quando finalmente desceram para o leito de pedras, a visão mudou. As paredes de terra do rio eram altas, escondendo-os. Eles estavam como em um túnel natural. Seguiram em silêncio, o som de seus passos sendo abafado pelas pedras. Andaram por talvez 20 minutos, sempre com cuidado, até que Araci parou. Ela apontou para cima, para a borda do rio seco.
A cerca de arame farpado passava bem por cima deles, ligando as duas margens. Eles estavam dentro da propriedade. Mais adiante, o leito do rio fazia uma curva. Araci sinalizou para seguir. Quando contornaram a curva, viram que o rio seco passava perto de um dos galpões maiores. Havia uma cerca baixa de madeira separando o galpão da área do rio, mas ela estava caída em um trecho. Elias puxou Araci para trás de uma grande pedra. Dali, eles conseguiam ver uma parte do pátio do galpão. Foi então que eles o viram. Um jovem magro, com os ombros curvados, carregava uma pilha enorme de lenha nos braços. Ele usava um chapéu velho e sua camisa estava rasgada no ombro. Ele caminhava com a cabeça baixa, dos galpões em direção às casinhas pequenas. Elias prendeu a respiração. O coração começou a bater tão forte que ele achou que o jovem podia ouvir. O rapaz era mais alto do que ele lembrava. O rosto estava mais fino, marcado, mas a linha do queixo, o jeito de caminhar. O jovem passou a não mais de 10 metros de distância deles, do outro lado da cerca caída. Ele tossiu, um som seco, e cuspiu no chão. Elias sentiu as pernas fraquejarem. Ele se agarrou à pedra. Seus olhos não saíam do jovem. Mateus, a palavra escapou de seus lábios, quase sem som. O jovem não ouviu. Ele continuou andando, desaparecendo atrás de uma das casinhas, carregando o peso da lenha e de algo muito mais pesado nos ombros. Elias ficou parado, imóvel. O mundo ao redor parecia ter sumido. Só existia aquele caminho vazio por onde o jovem tinha passado. Araci tocou seu braço, gentil. Tio Elias, ela sussurrou. A gente tem que ir. Está ficando escuro. Ele piscou como se acordasse de um sonho. Olhou para ela. Seus olhos estavam cheios de uma tempestade de emoções. Alívio, dor, raiva, uma esperança agonizante. É ele, Elias disse, a voz rouca e quebrada. Meu Deus, é o meu filho. Elias não se lembrava de ter voltado pelo leito do rio seco. Não se lembrava da caminhada difícil, das pedras que rolavam, do suor escorrendo pelo seu rosto. Tudo o que ele via era a imagem do jovem magro carregando lenha. A imagem do seu filho, vivo. Quando eles chegaram ao carro, já era noite fechada. Elias abriu a porta e ficou parado, olhando para o escuro onde ficava a fazenda. A gente vai agora, ele disse de repente, a voz dura. Eu vou lá e eu trago ele. Araci segurou seu braço com força. Não, você não vai. Elias tentou se soltar. Ele está lá. Você viu? Eu preciso. Você vai fazer o quê? Araci cortou sua fala, sua voz mais firme do que ele já tinha ouvido. Vai entrar lá sozinho? O Ronaldo tem capangas. Tem homens com armas. Eles vão te ver. Eles vão te pegar. E o que vai acontecer com ele depois? Com você? Elias parou de se debater. A realidade das palavras dela caiu sobre ele como um balde de água fria. Ele respirou fundo, ofegante. Eu não posso deixar ele lá mais um dia. A voz de Elias saiu quebrada, cheia de dor. A gente não vai deixar, Araci disse, ainda segurando seu braço. Mas a gente vai resgatar ele, do jeito certo, sem ninguém se machucar mais. Ela o levou até dentro do carro. Sentaram no escuro, só com o som dos grilos lá fora. Como? Elias perguntou esgotado. A gente precisa de ajuda e de um plano. Araci olhou para ele. Eu vou mandar uma mensagem para a minha aldeia. Meus primos, meus tios, eles vão vir. Eles vão querer se envolver nisso? Eles vão, ela afirmou com convicção. Por mim. E porque é a coisa certa a fazer. 2 dias depois, na fazenda Aroeira, 4 homens chegaram. Eram primos de Araci, jovens e fortes, com rostos sérios. O mais velho se chamava Aritana. Ele apertou a mão de Elias com um cumprimento curto. Araci contou. Nós vamos ajudar. Eles se sentaram à mesa da cozinha. Araci desenhou com um carvão um mapa grosseiro da fazenda Santa Fé em um pedaço de papel. Aqui é o rio seco. É por onde a gente chega perto sem ser visto. Ela apontou. Aqui são as casas dos trabalhadores. Aqui é o galpão principal. E aqui, do lado oposto, é o portão e a casa do Ronaldo. Aritana estudou o desenho. Eles vão ter guardas, homens andando pela propriedade à noite? O jipe circula até tarde, Elias respondeu. Mas depois da meia-noite fica mais quieto. Os trabalhadores estão trancados nas casinhas. Então a gente cria uma confusão do outro lado. Um dos primos mais novos, chamado Jurandir, sugeriu. Do lado do portão. Algo que faça os guardas, os capangas, irem para lá ver. Isso, Araci concordou.
Enquanto isso, um grupo pequeno entra pelo rio seco, acha ele e traz ele de volta pelo mesmo caminho. Elias olhou para todos ao redor da mesa. Quem vai criar a confusão? Nós, Aritana disse, indicando ele e seus 3 primos. A gente sabe fazer barulho quando precisa. Vamos soltar uma cerca, fazer um estardalhaço perto dos cavalos. Algo que chame atenção. E quem vai entrar? Elias perguntou, embora já soubesse a resposta. Você e eu, Araci disse. Você para ele te reconhecer, e eu para guiar pelo caminho. Sua perna vai aguentar. Ela interrompeu-te com sua teimosia silenciosa. Eu conheço aquele leito de rio agora. Sei onde são as pedras soltas, e você vai precisar de ajuda para trazê-lo se ele não estiver bem. O plano foi acertado. Eles esperariam mais uma noite. Partiriam no final da tarde do dia seguinte, se esconderiam perto da fazenda e agiriam quando a noite estivesse mais escura. Na véspera do resgate, Elias foi até o curral. Estrela veio até a cerca. Elias passou a mão pela estrela branca em sua testa. Amanhã, ele sussurrou para o animal. Amanhã a gente tenta trazer ele de volta para casa. Estrela esfregou a cabeça no peito dele, como se entendesse cada palavra. Como se depois de tantos anos, também estivesse esperando por aquele dia. O céu ainda guardava um último brilho laranja quando eles chegaram perto da fazenda. O carro ficou escondido muito longe, atrás de um bosque de árvores secas. O grupo se separou em silêncio. Aritana e seus 3 primos sumiram na direção do portão principal, carregando cordas e um rolo de arame. Elias e Araci ficaram para trás, esperando. O tempo parecia não passar. Elias olhava para o escuro que engolia a serra. Suas mãos estavam suadas. Araci estava sentada em uma pedra, massageando sua perna machucada. De repente, um barulho veio de longe, o som de cavalos relinchando alto, assustados. Depois, vozes gritando. Uma luz forte de lanterna se moveu rapidamente na direção do portão. Agora, Araci sussurrou, levantando-se. Eles desceram para o leito do rio seco. A escuridão lá embaixo era quase total. Araci ia na frente, tocando as paredes de terra com as mãos, guiando pelo caminho que ela tinha memorizado. Elias a seguia de perto, cada sentido alerta. O barulho da confusão na frente da fazenda era abafado pelas paredes do rio. Eles chegaram ao trecho onde a cerca estava caída e subiram para dentro da propriedade. O pátio perto do galpão principal estava escuro e vazio. Todos tinham ido para o portão. Araci apontou para as fileiras de casinhas pequenas. Ele não estava nas casas, estava indo para o celeiro na última vez. Ela sussurrou no ouvido de Elias. Eles correram agachados até o celeiro maior. A porta de madeira estava entreaberta. Um cheiro forte de feno e animais veio de dentro. Elias empurrou a porta devagar. Entrou. A luz de uma lanterna fraca pendurada em um prego iluminava o centro do celeiro. E lá, sentado em um monte de sacos vazios, estava o jovem magro. Ele estava consertando uma correia de arreio, suas mãos movendo-se rápido, mecânicas. Elias parou. O ar saiu de seus pulmões. Mateus! O jovem levantou a cabeça. Seus olhos opacos e cansados pousaram em Elias sem reconhecimento. Ele se levantou rápido, deixando o arreio cair no chão. Quem é você? O que você está fazendo aqui? A voz do jovem era áspera, desconfiada. Elias deu um passo à frente, seu rosto iluminado pela lanterna fraca. Mateus, sou eu, seu pai. O jovem recuou um passo, seus olhos se arregalando em puro pânico. Não, o senhor está enganado. Meu nome é Mauro. Araci, que tinha ficado perto da porta, olhava para os dois, seu coração apertado. Seu nome é Mateus. Elias insistiu, a voz trêmula. Filho de Elias e Maria, da fazenda Aroeira. Você sumiu há 7 anos. O seu cavalo, o Estrela, aquele com a estrela na testa, ele me trouxe até você. Ao ouvir o nome do cavalo, algo mudou no rosto do jovem. Um tremor passou por seu corpo. Ele fechou os olhos por um segundo, como se uma dor de cabeça forte tivesse batido. Não, ele murmurou, mas a palavra tinha menos certeza. Sua mãe. Ela partiu 2 anos depois que você sumiu. Ela não aguentou a saudade. Elias continuou, as lágrimas começando a encher seus olhos. Eu procurei por você em todo lugar, todo dia. A casa, seu quarto, tudo está igual, esperando por você. Pare, o jovem Mateus disse, cobrindo os ouvidos com as mãos. Pare de falar. Elias não parou. Era agora ou nunca. Você lembra da estrela na testa do Estrela? Você me ajudava a aparar o pelo em volta.
Você dizia que tinha que ficar perfeita. Lembra do cheiro do café da manhã da sua mãe? Lembra do riacho atrás da casa onde a gente pescava? Cada memória era como uma pedrada na superfície gelada do lago que era Mateus. Ele balançava a cabeça, mas suas mãos baixaram. Ele olhou para Elias e pela primeira vez realmente olhou. Viu os olhos cinza, iguais aos que ele via no espelho há muito tempo atrás. Viu a dor profunda neles. Eu não sou... Ele tentou, mas as palavras morreram. Você é meu filho, Elias disse simplesmente. Eu vim te levar para casa. De fora, um grito mais forte ecoou. O barulho da confusão estava acabando. Eles tinham pouco tempo. Araci se aproximou. A gente precisa ir, agora. Mateus olhou para ela, para a menina indígena mancando, com um rosto calmo mas urgente. Olhou para Elias. A luta interna era visível em seu rosto. 7 anos de medo contra um fluxo de memórias antigas. Eles vão me matar se eu tentar sair, ele sussurrou, a voz cheia de um terror real. Eles vão ter que me matar primeiro, Elias respondeu estendendo a mão. Vem, por favor. Mateus hesitou por mais um segundo que pareceu uma eternidade. Então ele deu um passo, e outro, e colocou sua mão suja e calejada na mão estendida do pai. Não houve abraço, não houve choro, apenas o toque firme e real. Araci saiu primeiro verificando o caminho. Está limpo, vamos pelo rio. Os 3 saíram do celeiro e correram em direção à cerca caída. Quando desceram para o leito de pedras escuras, Elias não soltou a mão do filho, e Mateus não tentou puxar sua mão de volta. Apenas correu, seguindo o pai e a menina desconhecida, para longe do lugar que tinha sido sua prisão por 7 longos anos. O som dos gritos na frente da fazenda ficou para trás, engolido pela escuridão do rio seco. A viagem de volta para a fazenda Aroeira foi feita em silêncio. Mateus, agora fora da fazenda de Ronaldo, parecia menor. Ele se encolhia no banco do carro, olhando fixamente para as mãos vazias no colo. Araci sentava-se ao seu lado, também quieta, sentindo o peso do que tinham feito. Quando o carro parou em frente à casa, já era madrugada. Aritana e seus primos tinham se separado antes, cada um indo para seu caminho, com um aceno silencioso de despedida. Elias desceu do carro e abriu a porta para Mateus. Estamos em casa. Mateus saiu devagar. Seus olhos percorreram a casa, o curral, a mangueira solitária no quintal. Nada em seu rosto mostrou reconhecimento. Era como se ele estivesse vendo tudo pela primeira vez. Elias o levou para dentro. Mostrou o quarto que tinha sido dele, ainda coberto pelo lençol de poeira. Mateus ficou parado no meio do cômodo. Você pode dormir aqui, ou onde você quiser, Elias disse, a voz incerta. Mateus apenas assentiu, sem palavras. Nos dias seguintes, a vida na fazenda Aroeira era um fantasma do que tinha sido. Mateus andava pela propriedade como um sonâmbulo. Ele acordava cedo, por hábito, e ficava parado no alpendre, observando o sol nascer. Elias tentava falar com ele, oferecer comida, perguntar coisas pequenas. Você quer café? Tudo bem. A horta precisa de capina. Quer ajudar? Como o senhor quiser. Mateus nunca chamava Elias de pai, nunca chamava de nada. Era sempre senhor. Elias sentia cada senhor como uma facada. Araci observava tudo. Sua perna estava melhorando e ela já andava sem a muleta, ainda com uma claudicação leve. Ela tentava de outra forma. Não fazia perguntas, apenas fazia coisas perto dele. Sentava-se no alpendre para trançar miçangas, lavava roupas no tanque e estendia no varal. Um dia, ela estava descascando feijão e deixou uma tigela ao lado dele no banco, sem falar nada. Depois de um tempo longo, ele começou a ajudar, seus dedos movendo-se por pura memória muscular. Uma tarde, Araci foi até o curral. Elias estava lá, escovando Estrela. O cavalo estava quase totalmente recuperado. Ele não vai até ele, Elias disse triste. Ele vê o cavalo da janela, mas não se aproxima. Araci pegou uma escova e começou a escovar o lombo de Estrela. Ele tem medo de se lembrar. No dia seguinte, Araci encontrou Mateus sentado nos degraus da casa, olhando para o curral. Ele está com fome, Araci disse simplesmente. Mateus olhou para ela confuso. O Estrela. Ele sempre relincha assim de manhã quando quer comer. Você não lembra? Mateus não respondeu. Mas alguns minutos depois, ele se levantou. Caminhou até o curral, devagar.
parou do lado de fora da cerca. Estrela estava do outro lado mastigando feno. Quando viu Mateus, parou de mastigar. Ele ergueu a cabeça. Seus olhos grandes e escuros fixaram-se no rosto do jovem. Um bufado suave saiu de suas narinas. Mateus ficou parado, imóvel. Estrela deu alguns passos até a cerca, esticou o pescoço, cheirou o ar perto de Mateus, cheirou de novo. E então, um som saiu dele, um relincho baixo, profundo, que parecia vir do fundo de seu peito. Era um som diferente de qualquer um que Elias ou Araci já tinham ouvido. Estrela então esfregou a cabeça com força no peito de Mateus, empurrando-o suavemente contra a cerca, num gesto que era ao mesmo momento uma saudação, uma reclamação e um perdão. Foi como se um fio muito fino, que ainda prendia Mateus a si mesmo, tivesse se rompido. Ele levantou as mãos trêmulas e enterrou os dedos na juba grossa do cavalo. Seus joelhos dobraram. Ele não caiu, mas deslizou para o chão, puxado pelo peso de 7 anos. E um som saiu dele. Primeiro um gemido rouco, depois um choro profundo, desesperado, que sacudia todo o seu corpo. Ele chorou abraçado ao pescoço de Estrela, seu rosto escondido no pelo castanho, enquanto o cavalo ficava quieto, parado, como se soubesse que aquele era o momento mais importante de sua vida. Elias, que tinha visto tudo da porta da cozinha, não se moveu. Sentiu as próprias lágrimas escorrerem por seu rosto, mas não foi até o filho. Ele entendeu, no fundo da sua alma, que aquele era um momento entre o garoto e o cavalo, entre o Mateus que tinha sido e o que ainda poderia ser. Araci se sentou ao lado de Elias na porta, em silêncio. Ela via os ombros de Mateus sacudindo, ouvia o choro que finalmente libertava um pouco da dor presa. Um pequeno sorriso, triste e esperançoso ao mesmo tempo, tocou seus lábios. O choro durou um longo tempo. Quando acabou, Mateus ficou sentado no chão, exausto, a cabeça ainda apoiada no cavalo. Estrela baixou a cabeça e esfregou a testa, com a estrela branca, contra o rosto molhado do jovem. Mateus olhou para a marca. Ele levantou a mão e tocou, seus dedos sujos traçando o contorno perfeito. Eu lembro. Ele sussurrou para o cavalo, para si mesmo. Eu lembro de você. Era apenas uma frase, apenas 4 palavras. Mas para Elias, que ouviu da porta, foram as únicas palavras que importavam nos últimos 7 anos. A noite caiu sobre a fazenda Aroeira. Dessa vez, o silêncio não era vazio, era um silêncio que curava. Pouco a pouco, na mesa do jantar, eram 3. Elias, Araci e Mateus. Ninguém falava muito, mas pela primeira vez, Mateus comeu olhando para o prato e não para o vazio. E quando Elias passou o pão para ele, ele disse baixinho, obrigado. Mais tarde, Araci foi até o quarto que era seu agora. Elias ficou no alpendre, vendo o filho caminhar lentamente até o curral para dar uma última olhada em Estrela antes de dormir. Elias sentiu uma mão pequena tocar seu braço. Era Araci. Ela tinha pegado um cobertor. Para o senhor não sentir frio, ela disse. Elias pegou o cobertor, olhou para ela, para o filho no curral, para a estrela que começava a brilhar no céu escuro. Muito obrigado, Araci, ele disse, e as palavras eram pequenas para o que ele sentia. Ela apenas assentiu, com seu jeito quieto, e entrou em casa. Elias se enrolou no cobertor e ficou ali, vigiando a noite, vigiando sua casa, sua família. Uma família que tinha se formando de um jeito estranho e difícil, unida por um cavalo fiel que, num dia qualquer, tinha decidido parar no meio de uma estrada de poeira e não sair dali até conseguir a ajuda para sua dona. Tudo tinha começado ali, e agora, de um jeito que ele nunca poderia ter imaginado, tudo estava começando de novo.